E o Molusco de 9 dedos? Bom, o Molusco, condenado, ex-presidiário, cachaceiro de 9 dedos, ele está muito mais próximo do nazismo do que qualquer outro candidato dessas eleições. E o Bolsonaro está bem longe de tudo isso, né? Por quê? Você viu a última frase do Bolsonaro? Quanto mais Estado, pior. Certamente isso não é uma frase nazista, porque o nazismo e o fascismo são tudo dentro do Estado, tudo pelo Estado. O indivíduo completamente esmagado pelo Estado. O Bolsonaro foi o único presidenciável a falar alguma coisa nesse sentido libertário, né? Agora, quanto ao cachaceiro condenado presidiário Molusco de 9 dedos, ele falou muito claramente: eu quero controlar a mídia, eu quero regular a mídia. Quem é que regulava todos os veículos de imprensa e que regulava a mídia completamente? O terceiro Reich nazista. Que mais que o Lula fala? Nós vamos acabar com esses clubes de tiro, nós vamos fazer clube de leitura. Uau! Quem é que desarmou o povo? Quem é que desarmou os judeus? Quem é que implementou um total controle de armas? Acertou de novo, terceiro Reich nazista. E é exatamente por isso que eles fizeram o Holocausto, porque os judeus estavam desarmados, né? E quando os judeus conseguiram algumas armas, eles montaram a resistência judaica. O Mordechai Anelevix, lá no gueto da Varsóvia, conseguiu resistir com armas, não com florzinhas, óbvio, né? Nem com livros de poesia do Carlos Drummond de Andrade. Mas o Lula não quer que você resista. Inclusive, tem um livro, que eu esqueci o nome agora, muito livro, né? Bom, eu esqueci o nome do livro. Eu sei que o autor do livro, ele comenta de como Hitler implementou uma política desarmamentista na Alemanha nazista antes mesmo de tomar o poder, como parte de uma estratégia de longo prazo. Então, eles foram inculcando a ideia de que algumas pessoas não tinham responsabilidade para ter armas. Adivinha quem era o grupo que os nazistas mais diziam que não tinha responsabilidade para ter armas? Os judeus. Deu no que deu, né? E também eles disseram que todas as pessoas que pudessem ser um inimigo do Reich deveriam ser censuradas e desarmadas. Tudo isso antes de ascender ao governo. Igual o Lula está fazendo. O Lula está falando em desarmar todo mundo, em censurar a mídia, em perseguir os opositores antes de subir ao governo. Igualzinho Hitler. Vamos lá. O Lula tem apoio do Hamas, um grupo terrorista que joga mísseis contra judeus. Uau, né? Questão do aborto. O Lula, o molusco, presidiário, cachaceiro de 9 dedos, disse que o aborto é uma questão de saúde pública. Uau! O aborto também era assim considerado pelo regime nazista, né? Nenhum deles falava em liberdade individual da mulher. Claro que o aborto não é uma questão de liberdade da mulher, o aborto é o assassinato de uma criança, ninguém deve ser livre para assassinar uma criança, mas o argumento do nazista e o argumento do petista é o mesmo. É uma questão de saúde pública. Para os nazistas, o aborto era uma questão de higiene social. Eles defendiam o aborto como uma ferramenta eugenista para exterminar as raças consideradas inferiores. E para o Lula é uma questão também de higiene, de saúde pública. Ditadura sanitária, o Lula defendeu. Inclusive o Lula comemorou o corona aí para acabar com a liberdade econômica. E defendeu todo tipo de medida ditatorial sanitária, igualzinho os nazistas. Os nazistas também tinham uma ditadura sanitária. Também implementaram um negócio obrigatório, aquela coisinha lá, que eu não posso falar o nome. Porque os nazistas da Big Tech não me deixam falar. Agora, o Lula tem umas frases bem que são tão próximas do nazismo que chega a assustar. Por exemplo, em certa ocasião o Lula disse que tinha que mapear o endereço de cada deputado. Quer dizer, um sujeito que não tem o menor apreço pela privacidade alheia. Assim como Hitler, que mapeou o endereço de todos os judeus que ele pôde. Então, os paralelos entre o molusco de 9 dedos e o terceiro Reich são assustadores. E quanto ao Bolsonaro, o que ele tem de próximo do nazismo? Absolutamente nada. O Bolsonaro defendeu a liberdade de informação, o Bolsonaro defende o armamento da população, o Bolsonaro defende menos Estado, o Bolsonaro defende liberdades econômicas, o Bolsonaro defende uma política externa de preservação da paz, não de expansionismo. Sim, absolutamente não tem nenhum fundamento, uma comparação do bolsonarismo com o nazismo, a não ser que o sujeito apele
para um relativismo, para uma hermenêutica freestyle heideggeriana. Mas o Heidegger é o principal filósofo do nazismo, então